Por que eu estou trazendo esses 4 elementos aqui? Porque à medida em que vocês começarem a compreender as correlações entre essas variáveis, vai ser difícil você chegar numa propriedade e alguém te contar alguma história ou alguma lorota, né? Querer te enganar. Porque se você souber dessas 4 variáveis, se você souber 3 delas, você calcula a outra. Então, de cara, com a experiência, para quem suja a botina e gosta de mouse, né, e calculadora, né? Então, se você chega numa propriedade, você está vendo a pastagem, está vendo o gado, você tem uma ideia de qualidade, porque você sabe a época do ano, você está vendo se a planta já sementeou ou não, você está vendo a altura do pasto, a lotação que está sendo usada, você está vendo o peso dos animais, você tem uma ideia do valor energético dessa pastagem, então você, de cara, você já consegue prever uma situação potencial para ganho. E aí, como dando um de migué, né, vamos dizer assim, se é que eu posso dizer assim, você vai perguntar para o dono da fazenda como é que está o ganho de peso daquela boiada. E aí você pode ouvir uma verdade ou uma mentira. Como é que você vai saber disso? Então, de repente, o número que você ouve não tem nada a ver ou não corresponde com a realidade que você vê. E se isso acontece, você já tem o pé atrás, porque você só vai conseguir ser um consultor com efetividade se, de fato, quem te contrata ou quem te leva para aquela fazenda está disposto a te entregar a verdade. Porque você não vai conseguir trabalhar em cima de dados maquiados, né? Então, a gente precisa construir uma perspicácia para conseguir prever até que ponto o que me contam corresponde com a verdade que eu vejo, né? O que eu preciso analisar, ou mensurar, ou aquilo que a minha experiência já consegue me trazer, né? Por outro lado, se você recebe a pesagem do gado, você sabe qual é o peso, e sabe qual é a situação dietética, você consegue estimar consumo, né? Então, você consegue trabalhar a mentalidade, o mindset do nutricionista de ruminantes. Ele fica a todo momento articulando estas variáveis. Por isso que eu estou trazendo estas variáveis aqui como bases conceituais, tá? E aí vocês vão ver que, à medida em que a gente começa a entrar na especificidade que cada variável tem, e a gente vai trabalhar com muitas outras, né? O universo de informação científica, ele começa a se abrir, né? Então, a grande percepção, Suzelma, que eu quero trazer aqui para vocês é a seguinte: existe no início do curso, no início da caminhada, uma perspectiva por parte do aluno, normalmente, de compreender a dimensão de cada uma dessas variáveis numa dimensão muito restrita. E a gente vai ter que explorar isso do ponto de vista teórico, né, do ponto de vista conceitual, porque à medida em que você se apropria dos conceitos da informação teórica, toda a sua vivência e bagagem prática começa a fazer sentido. Então, muitas vezes, e eu já ouvi de vários alunos falando assim, mas a gente vai fazer alguma parte prática? A parte prática você já tem. A parte prática é o seu dia a dia. A parte prática é a sua história profissional. E o que eu quero fazer é dar sentido, dar liga para esta experiência que você tem acumulada, mas que você ainda não encaixou todas as peças. Então, à medida em que a gente conseguir explorar isso, vocês terão a sensação de estar olhando para um espelho embaçado
E aí esse espelho começa a desembaçar e você começa a ver com nitidez a imagem. Esta é a metáfora que dá para a gente a sensação que é discutir os assuntos que iremos discutir neste curso de formulação para ruminantes. Ok? E aí, eu acendi 2 lâmpadas aqui para a live de hoje, né? Essas 2 lâmpadas, nós vamos discutir um pouquinho de ingestão de matéria seca e um pouquinho de densidade energética, tá? Então, viu o colchete? Densidade energética. É quanto de energia tem por quilo, ou podia ser por grama, é densidade, né? Poderia ser proteína, por exemplo. Quantos gramas de proteína tem por quilo de matéria seca? Então, se fosse colchete com proteína bruta dentro, né? Então, você estaria falando de concentração de proteína bruta, tá? Então, nós vamos tratar desses 2 aspectos aqui. Eu estou aqui por um motivo muito especial. Eu gostaria de melhorar os canais de comunicação que eu tenho com você. Para isso, eu coloquei aqui um link onde você vai encontrar outros conteúdos. Especificamente, eu vou colocar para você lá um caminho, as principais lives deste roteiro, desse passo a passo para se tornar um expert em formulação. Vejo você na aula. Grande abraço, professor Guilherme Benco. Então, eu chamei esse slide aqui de bases conceituais para a nutrição de ruminantes, porque a gente precisa construir um alicerce para o aprendizado, né? Mindset do nutricionista de ruminantes, ele fica a todo momento articulando estas variáveis. Por isso que eu estou trazendo aqui como bases conceituais, tá? E aí vocês vão ver que à medida em que a gente começa a entrar na especificidade que cada variável tem, e a gente vai trabalhar com muitas outras, né? O universo de informação científica, ele começa a se abrir, né?